Boa tarde, pessoal. É com grande satisfação e alegria que nos encontramos novamente aqui neste ambiente, onde nós estamos trabalhando com o nosso primeiro seminário internacional de saúde mental e riscos psicossociais do trabalhador do transporte, com ênfase na aviação. Essa é a nossa terceira mesa, e nós temos a satisfação de receber grandes especialistas para falar sobre o tema. Então, é a vez de dar voz e momento para aqueles que realmente estão inseridos dentro do tema, que vivem essa realidade, né, dos riscos psicossociais, da saúde mental do trabalhador da aviação. Então, nós temos tido a satisfação de ouvir aqueles que trabalham no contexto da vida sindical, aqueles que trabalham no contexto da saúde, e já ouvimos também especialistas da área do direito. Então, hoje será uma mesa de grande aprendizado para todos nós. Vamos ouvir os profissionais da saúde, aqueles que estão empenhados nesta luta de um tema tão sensível, que é o adoecimento mental, e de problemas tão graves que envolvem o assédio moral do trabalhador da aviação. Então, nessa nossa mesa de hoje, nós vamos ouvir sobre violências e assédios no trabalho, atualidade e perspectivas nacionais. É o grupo de pesquisa Meio Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade, o GPMetas, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, em parceria com a Associação Nacional dos Aeroviários, que está trazendo para vocês estes debates, esse aprofundamento, que tenho certeza que irá em muito contribuir para o grande aprendizado que todos nós precisamos ter, em pensar novas estratégias, em pensar no cuidado, em pensar na atenção a todos que são vítimas dessa situação que não pode perdurar. É preciso que os trabalhadores tenham um acolhimento profissional e de qualidade para terem em quem se apoiar. Então, é uma contribuição que nós fazemos aqui pela universidade em trazer esses profissionais para conversar conosco. Desejo a todos um excelente debate, tenho certeza que a mesa será de grande contribuição. Muito obrigada aos nossos palestrantes, que serão apresentados agora pelos nossos moderadores, o Pedro Ruiz e a Patrícia Gomes, que são pesquisadores do grupo GPMetas. E passo a eles a palavra. Perfeito, professora Norma, muito obrigado pelas considerações. Então, iniciamos aqui a nossa terceira e última mesa do nosso seminário internacional sobre violências e assédios no trabalho, atualidade e perspectiva nacionais. Eu sou, como a prof falou, Pedro Ruiz, sou membro do GPMetas e vou estar moderando essa mesa ao lado da Patrícia, também membro do GPMetas e aeroviária. Então, agora, iniciando aqui a nossa última palestra da noite, será uma palestra coletiva dos colegas da Clínica Psicanalítica do Trabalho. Então, eu vou convidar um por um aqui e podem ir entrando na transmissão. Primeiro, o senhor Fernando Carvalho Lima Ramo, ele é psicólogo e psicanalista, atuando na Clínica Psicanalítica do Trabalho. Temos também a senhora Lelita Oliveira Benoit, que é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora convidada pela Université Paris 7, Denis Diderot, na França. É escritora, tendo publicado romance e poesia pela editora Iluminuras, em São Paulo. É psicanalista, já frequentou o Instituto Sede Sapientia e a Clínica Lacaniana de Atendimento e Pesquisas em Psicanálise. Atualmente encontra-se vinculada ao aprimoramento clínico do Hospital Dia do Instituto Acasa. É cofundadora da Clínica Psicanalítica do Trabalho, que hoje representa no Seminário Internacional de Saúde Mental e Riscos Psicossociais do Transporte, com ênfase na aviação. Também convido o senhor Luiz Eduardo de Siqueira, que é procurador aposentado e psicanalista, também atuante na Clínica Psicanalista do Trabalho, e a senhora Malu Seixas,
que é a nossa querida Maria de Lourdes de Seixas, que é médica do trabalho, é psiquiatra e psicanalista, também atuante na Clínica Psicanalítica do Trabalho. Então, eu passo a palavra aqui aos colegas da clínica, sintam-se à vontade para ir trocando a palavra um ao outro e nos vemos já já, então. Com a palavra, vocês. Então, acredito que eu começo, né? Era a minha função. Boa noite a todos e a todas. Acho que está um pouco escuro aqui, mas vai ser assim, não tem muito jeito. Então, eu queria agradecer muito ao convite da Universidade Federal de Santa Catarina, em particular ao grupo de pesquisas em meio ambiente, trabalho e sustentabilidade da mesma universidade, e muito especialmente a Patrícia Luzia Gomes, que é diretora, coordenadora da Regional Sul do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Então, dividimos as tarefas aqui, né? Cada um vai ter um tempo para falar. Quem quiser falar, fale. Quem não quiser falar também, não, fique à vontade para não falar, né? E nessa divisão me coube a tarefa de contar um pouco para vocês sobre a nossa clínica psicanalítica do trabalho, né? Então, para iniciar assim, eu estou um pouco lendo, sabe? Eu sou um pouco tímida. É uma característica de muitos psicanalistas, aliás. Então, eu queria, numa simples e breve frase, dizer que na nossa clínica do trabalho, nós acolhemos os trabalhadores que sofrem. E deles muito falaram todos que nos antecederam nessa noite, né? Acolhemos o sofrimento dos trabalhadores com nossa escuta cuidadosa, mas sempre muito profissional. Acolhemos com o nosso apoio quando necessário e procuramos deslindar os meandros da fala dos trabalhadores. O trabalho psicanalítico, ele está muito centrado na fala do sofrimento, né? Nós escutamos essa fala, essa escuta que eu falei antes, que é cuidadosa, mas principalmente muito profissional. Acolhemos e escutamos a voz de cada trabalhador e trabalhadora, de qualquer categoria ou profissão. Seria, em síntese, essa a razão da existência da clínica psicanalítica do trabalho. Acolhimento e escuta das pessoas que labutam no dia a dia. Olha, quando falamos em sofrimento, a nossa atitude, de todas as pessoas, né, a maioria das pessoas, a nossa atitude mais espontânea é remeter esse sofrimento ao nosso corpo biológico. É necessário, no entanto, aprofundar um pouco a questão do sofrimento humano. Sabemos muito bem que a doença física diminui, e muito, a capacidade do trabalhador de ser produtivo e prejudica a rentabilidade da empresa em que este trabalhador ou trabalhadora estão inseridos. No presente seminário internacional, falamos para trabalhadores do setor aeroviário civil brasileiro que sofrem, e muito, por muitos e diversos motivos. Sofrem fisicamente, com certeza. No presente, com a crise
sanitária que nos assola e nos atravessa a todos, mundialmente, não sofrem esses trabalhadores e trabalhadoras apenas por dores físicas. Mas vamos prosseguir. Abro um jornal de grande circulação no Brasil e o que leio? Em destaque, leio a seguinte manchete: buscar ajuda de profissional de saúde mental não é um sinal de fraqueza. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade e o quinto no mundo em casos de depressão, segundo uma pesquisa da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Acabou a manchete. Vamos fazer, então, um simples exercício de aprofundamento, de entendimento desta manchete do jornal. O que é ansiedade? O que é depressão? Nos frustraríamos se procurássemos localizar ansiedade e depressão no corpo biológico humano, seja ele da aviação civil ou não. Ansiedade e depressão, nos quais os brasileiros se destacam, infelizmente, nessa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, são formas de sofrimento que se localizam em nossa alma, em nossa subjetividade. Dores da alma, poderíamos dizer. Vimos em palestras anteriores, através de pesquisas do SUS, que o sofrimento subjetivo atinge com desmedida a categoria dos que voam, os aeroviários de chão e do ar. Um parênteses. Uma pequena, mas importante observação. É bem estranho que os aeroviários do chão e do ar possam sofrer em sua subjetividade dores do voar. Como isso é possível? É a pergunta que fica ainda sem resposta. Lembremos que o sonho de voar vem de longe. Lembremos da mitologia grega e da sua lenda de Dédalus. Lembremos do filme do ex-aviador da Segunda Guerra Mundial e diretor Robert Altman, intitulado Voar é com os Pássaros. E certamente haveria mais, muito mais a lembrar. Retomando o fio da nossa meada de hoje, digo o seguinte: ocorre muito frequentemente, historicamente, eu ousaria dizer, que os trabalhadores e trabalhadoras em geral, ou mesmo os sindicatos que os representam, neguem a existência do sofrimento mental, como se eles não tivessem alma, emoções, subjetividade. É necessário, diríamos, nós da Clínica do Trabalho, é necessário interpretar profundamente tal negação. Mas tudo isso pode ser bem mais complexo do que nos aparece à primeira olhada. Existe algo de insólito, de extraordinário, quando tentamos compreender o que acontece no cotidiano daqueles que trabalham na aviação civil ou em qualquer outra atividade humana. Notamos, com a nossa escuta psicanalítica, que muitas vezes
o sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras aparece como o intermediário necessário à submissão do corpo biológico dessas pessoas. E pior ainda, a erosão da vida mental dos trabalhadores muitas vezes parece ser útil à implantação de um comportamento necessário e favorável à produção, ao aumento da produção da empresa. Um breve exemplo. Busquemos esse exemplo em uma categoria que também cuida de enviar mensagens, de transportar palavras em voos simbólicos entre empresas e seus clientes. Nos referimos aos trabalhadores e trabalhadoras do telemarketing, que no seu dia a dia executam tarefas repetitivas para justamente transportar, entre aspas, mensagens em voos simbólicos entre empresas e seus clientes. Essas tarefas repetitivas costumam gerar grande ansiedade que oprime, que machuca a subjetividade dos trabalhadores do telemarketing. Tal estado de ansiedade permanente os leva a acelerar o ritmo dos atendimentos, o que tem, por consequência, o aumento da produtividade da empresa, qualquer que seja ela. Portanto, é frequente escutarmos de nossos pacientes trabalhadores do telemarketing que a ansiedade, apesar de ser induzida pela organização do trabalho, muitas vezes se estende à sua vida externa, ao trabalho. Fora do trabalho, as pessoas do telemarketing se veem, por exemplo, em situações particulares, na família e entre amigos, dizendo frases decoradas e exaustivamente repetidas no horário do atendimento. Ou o que é o mesmo, permanecem ansiosas na vida familiar ou social. Ou o que é o mesmo, interpretamos nós da clínica do trabalho que esse transporte, entre aspas, de mensagens da empresa para seus clientes, acima de tudo, não produziu prazer algum nos trabalhadores do telemarketing. Foi, enfim, um voo sem asas. Não deu asas do significado do trabalho para essas pessoas trabalhadoras. Somente atingiu a meta da submissão do corpo biológico a uma tarefa repetitiva e esvaziada de sentido, e que muitas vezes invadiu impunemente as emoções das pessoas, até o âmbito familiar e dos amigos. Como nesse caso particular, poderíamos multiplicar exemplos de como o sofrimento mental aparece como intermediário possível à submissão do corpo biológico, e não somente nas horas de trabalho. Surge, então, uma problemática bem complexa, ou como dizemos tecnicamente, descobre-se aqui que existe uma psicopatologia do trabalho, ou seja, uma doença mental ligada ao trabalho. A psicopatologia do trabalho forma um campo bem delimitado de estudos e práticas psicanalíticas focadas no sofrimento mental das pessoas trabalhadoras. A psicopatologia do trabalho
Ela foi inicialmente teorizada pelo médico do trabalho, psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejoux, a partir dos anos de 1970. Dejoux escreveu um livro que ainda é referência mundial nos estudos e nas práticas relativas à saúde mental dos que trabalham. Trata-se, o título, A Loucura do Trabalho. Como foi traduzido para o português, um título bem apelativo, aliás, que é tradução do original em francês, Travail sur mental, que traduzido literalmente quer dizer trabalho, desgaste mental, o que faz muito sentido e todo sentido, né? Desgaste mental. Em minha história pessoal, só quase terminando, encontrei-me com a obra psicanalítica de Christophe Dejoux em um espaço institucional vinculado ao movimento sindical brasileiro, o DIESE. Ou melhor, em sua escola DIESE de Ciências do Trabalho. Em 2020, durante a pandemia, né, como professora da escola DIESE, ministrei uma disciplina em tudo inovadora que se intitulava Trabalho e Saúde Psíquica ou Mental, focada na leitura e discussão de ponta a ponta do livro A Loucura do Trabalho, do psicanalista Christophe Dejoux. Naquele 2020, foi muito boa a acolhida dessa leitura e dos debates pelos meus alunos sindicalistas. Tendo como ponto de partida o estudo psicanalítico, as práticas de Christophe Dejoux, juntamente com os meus colegas e amigos psicanalistas aqui presentes, nasceu o projeto, concretizado logo depois, de fundarmos a Clínica Psicanalítica do Trabalho, inspirada que foi na Clínica Psicanalítica do Trabalho, criada pelo próprio Christophe Dejoux na França. Então, termino aqui a minha fala e eu passo a palavra para quem quiser. Ufa, vamos lá, vou ter que acelerar o voo. Vamos trocar de piloto aqui em voo. Vou acelerar. Bom, talvez a gente vá terminar com a minha fala, não sei se vai dar tempo de todos falarem, mas eu quero terminar ou começar com uma pergunta para vocês, que eu acho que todos escutaram e viveram essa pergunta, talvez ainda vivam ela, né? Que é uma pergunta que toda criança recebe, né, como um sonho ou como um pesadelo, né? Às vezes as duas coisas, que é o que você quer ser quando crescer. Geralmente, essa pergunta está atrelada a uma resposta que já vem antecipada, que tem a ver com aquilo que com o que você vai trabalhar quando você crescer, né? É uma pergunta relativamente burguesa, né? Porque não é só o neoliberalismo, né, que sequestrou, né, essa pergunta ou essa resposta, ou o desejo ou o sonho de alguém, né? A economia escravocrata no Brasil sempre fez isso, com parcela da população, né? Mas a economia neoliberal, ela transformou isso realmente num lema, né? Apontando uma liberdade e sequestrando ao mesmo tempo o desejo de todos os trabalhadores, né? Eu venho trabalhando eu venho clinicando com trabalhadores já desde 95, né? No Hospital Dia do Instituto A Casa, eu organizo grupos onde os trabalhadores podem expressar o seu sofrimento e onde a gente trabalha isso, né? A Clínica do Trabalho se permite a isso, a escuta do trabalhador e tentar buscar
uma saída para o sofrimento psíquico que o trabalho causa. A Lelita falou muito bem sobre isso, né? Então, eu quero só apontar, né, que todo trabalhador tem desejo, todo trabalhador sonha, né? O Antônio Carlos falou um pouco sobre isso, né? Mas é difícil, o trabalhador que não sonha, né? O trabalhador que ou só tem pesadelo. Nossa, para mim é assustador viver num mundo como esse, né? Então, imagino que a nossa clínica seja, a nossa ideia seja restaurar o sonho do trabalhador, né? Restaurar, né? Talvez renovar, atualizar essa pergunta que ele tentou responder enquanto criança, né? E ter escolha, né? Eu acho que o adulto, quando vai trabalhar, ele ainda não tem escolha, né? Ele se mete nesse mundo e é subjugado, né? Aliciado, enfim. Né? Poucos são os trabalhadores que continuam sonhando, né? E têm seus sonhos realizados, têm prazer com aquilo que fazem. Né? Ficou claro na fala de todos, né? A ideia de devolver o trabalho para a sociedade, ela é a melhor ideia mesmo, né? Como é que a gente faz isso? Como é que você devolve o trabalho para a sociedade, para a comunidade, para que isso seja, de novo, alguma coisa que tenha validade para todos, né? E não só para o Deus do capital, né? Então, a Clínica do Trabalho, eu acho que ela permite a escuta para isso, né? Para trabalhar o sofrimento no trabalhador e, quem sabe, promover uma modificação social, né? Tenho a impressão, né, muitos falaram do sindicato, né? O sindicato é esse mediador, né? É o mediador de sonhos, é o colchão, é aquilo que une, talvez, os trabalhadores, né? Uma tarefa comum de pensar os seus direitos e os seus deveres de forma com mais hombridade, né? Então, a nossa clínica também está atenta ao sindicato, como é que se cuida dessas pessoas que são mediadores de sonhos, né? Então, eles precisam estar bem também, né? Precisam estar sofrendo menos ou lidando melhor com o próprio sofrimento. Bom, acho que eu paro por aqui, ver se mais alguém quer falar alguma coisinha. Foi rápido. Eu diria também, assim, só para pegar o gancho, sei que nosso tempo está estourando, mas eu fiquei muito tocado, assim, por algumas falas, né? E talvez só para aproveitar esse restinho de tempo e para já introduzir, talvez, para o debate, né? Fiquei muito com a Tamires dizendo, né? E o Fernando bem coloca, como devolver isso para a sociedade, né? A Tamires diz, o trabalho também é uma forma de integração social, né? O quanto o trabalho ele pode ser organizador mesmo de um psiquismo, né? E o quanto esse neoliberalismo, né, que hoje nos assola, né, foi capaz de ir solapando, né? Foi capaz de ir destruindo, né? Na medida em que ele vê hoje o sujeito neoliberal não mais como aquele mero ou como aquele vendedor da sua força de trabalho, mas como um empreendedor de si, né? Como aonde o trabalho dele é um capital, né? E que isso se traduz no tão afamado empreendedorismo, né? O quanto isso foi capaz de destruindo os sentimentos de solidariedade, né? Que também era a base de um sindicato, né? Solidariedade de categoria, solidariedade de classe, né? Solidariedade humana, né? E o quanto isso, e o Jorge também traz, né? O quanto é preciso trazer o trabalho para a sociedade, né? Diminuir o distanciamento entre o trabalho e a sociedade, né? Acho que isso realmente é o que se coloca hoje nesses tempos em que todos esses têm sido atacados, porque o neoliberalismo, na verdade, se configura como um regime jurídico-político, né? Todas essas formas jurídicas vão vindo no sentido de ir solapando isso e tendo como pano de fundo esse sujeito neoliberal enquanto empreendedor de si, enquanto completamente aonde o trabalho virou assim a empresa, né? É a mesma, o que deve nortear a empresa é o que deve nortear o trabalhador, né?
Então, logo é a própria concorrência, né, que é o que norteia a imprensa. E aí isso mina a solidariedade, né, mina os sentimentos de compartilhamento, de pertencimento a uma categoria, a uma entidade, Enfim, eu acho, deixo muito mais isso, já que o nosso tempo está terminando, para o debate, né? Acho que essa é uma grande questão que foi colocada de certa maneira por todos, né? O quanto é preciso resgatar esse papel do trabalho enquanto organizador do psiquismo, enquanto uma atividade integrada à sociedade, enquanto a Tamires também fala, né, em precarização subjetiva, né? Interessante isso, a precarização do trabalho acarreta essa precarização subjetiva, né? É uma uberização também da subjetividade, né? Muito, muito interessante essa ideia da Tamires, né? Que ela traz de uma... Eu não consegui anotar dessa socióloga francesa, né? É isso, acho que temos aí material bastante para conversar. Eu queria só dar uma palavrinha dentro da minha experiência clínica, né, como psiquiatra, que os trabalhadores que conseguem chegar, né, que procuram ajuda e conseguem obter essa ajuda, muitas vezes eles chegam muito esperançosos de que o psiquiatra ele vai dar uma pílula milagrosa, um remédio que vai resolver tudo, né? É claro que a medicação tem um papel, sem dúvida, né? Muitas vezes ela ameniza muito o sofrimento do sujeito, né? Que chega, que procura a gente muito angustiado, né? Com alterações de sono, ansioso, irritado, né? Ele se percebe muito diferente, né? E inclusive traz essa angústia no trabalho, né? De falar, antes eu gostava do que eu fazia, hoje eu chego no meu trabalho e não vejo a hora de ir embora, né? Então, eu queria pontuar um pouco, né, desde a fala da Tamires, né, que eu gostei muito, que tem uma parte que é da subjetividade do trabalhador, né? Cada um tem uma forma, embora você pode avaliar 100 trabalhadores tendo crises de pânico, só que cada um tem uma história particular, subjetiva, né? Isso faz muita diferença no tratamento, né? Então, o papel psiquiátrico ele é importante, mas é muito importante e fundamental ouvir o sofrimento do trabalhador de forma particular, né? Dentro da história de cada um, né? E eu acho que essa clínica, né, a clínica psicanalítica do trabalho, está nascendo para isso, né, para acolher os trabalhadores, né, no seu sofrimento, mas cada um com a sua história, com a forma, né, como eles sentem, né, como ele se sente no trabalho, na vida dele, né, e acho que não só eu, como posso falar, acho que em nome dos meus colegas, a gente está ansioso para que isso comece, né? Para que a gente possa ouvir a história de vocês, acolhê-los e construir, ressignificar esse sofrimento, né? É só isso. Eu queria agradecer e uma boa noite. Perfeito, então. Obrigado, Maria de Lourdes, Luiz Eduardo, Fernando Ramos, Lilita Benoit, pelas excelentes falas no campo da psicanálise, né? Trazendo várias experiências, várias especificidades de suas vidas profissionais também, muitas dimensões muito interessantes que a gente está traçando. Eu acho que aqui conseguimos desenhar aqui, com as nossas palestras de hoje, uma pintura, um mosaico muito interessante que vai desde a sociologia geral, passando por aonde nós estamos indo, para onde caminhamos, para que serve o trabalho e agora como o trabalho impacta
o ser humano individualmente, né, não só no campo da riqueza social, da sociedade, mas lembrar que essa sociedade é composta de pessoas trabalhadoras que têm as suas necessidades, as suas subjetividades e que também devem ser levadas em consideração no debate do trabalho, no debate da construção desse futuro que a gente está se propondo a discutir aqui. Então, muito obrigado pelas falas excelentes. Espero que a gente consiga aprofundar um pouco mais aqui no debate também, cada palestrante ter um pouco mais de liberdade na sua fala. E agora eu passo aqui a palavra à Patrícia Luzia Gomes para ela mediar os debates. A Patrícia, ela é trabalhadora aeroviária, trabalhadora da Gol, ela é co-organizadora desse evento, também é membro do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade e coordenadora da Regional Sul do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Então, agora, para mediar o debate, passo a palavra à Patrícia. O microfone é seu. Boa noite, Pedro. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente está aqui falando sobre algumas tecnicidades do mundo do trabalho. Como o Antônio Carlos disse, foi uma provocação para que a gente possa costurar retalhos disciplinares nessa questão de saúde mental do trabalhador, com ênfase na aviação, porque nós, trabalhadores da aviação, estamos sofrendo, morrendo e nos matando. Então, é muito importante que todas as disciplinas e todos os profissionais possam ter um olhar não só para os trabalhadores do transporte, da aviação civil, mas para todas as classes, porque foi colocado aqui todas as problemáticas, todas as questões que estão nos adoecendo e nos roubando a vida. Agora, minha pergunta vai para a Clínica Psicanalítica do Trabalho. Eu queria saber como é que a palavra alivia o sofrer do trabalhador. Olha, posso começar a responder. Patrícia, é uma ótima pergunta essa, né? Eu gosto sempre de dizer que a palavra, ela não existe sozinha, né? Quando a gente fala para alguém, né? Então a palavra, ela só alivia quando ela é escutada, né? E aí uma significação, ela é refeita, né? Uma significação é refeita, então é uma ressignificação do sofrimento, né? Que não é completamente expresso em palavras, mas a palavra é um bom mediador, né? Quando está sendo escutada por alguém. Eu quero completar a fala do Fernando. Então, eu vou lembrar do criador da psicanálise, Sigmund Freud, né? Então, ele escreveu assim, que a palavra, ela tem muito poder, ela desencadeia uma guerra, ela sela uma relação amorosa, né? A palavra é tudo, o dizer é tudo. E completando o que o Fernando disse, né? Que tem sempre um outro, você tem que ser escutado. A palavra dita no ar não serve para nada. A palavra solitária que você fala na sua casa, né, para você mesmo, falar sozinho, né? Isso não adianta muita coisa. A palavra tem que ser escutada por alguém. Para vocês. A gente falou aqui que a palavra, ela ajuda a amenizar o sofrimento, não só do trabalhador, mas, né, do humano enquanto pensante, enquanto sujeito.
Eu queria saber como é que a empatia entra nisso, porque quando a gente fala que a palavra dita ao vento não funciona como processo de cura, a gente precisa ter alguém que nos ouça. Como é que isso funcionaria dentro do ambiente de trabalho? Como é que eu posso falar para alguém e posso ser ouvida no meu ambiente de trabalho com os meus pares? Ou como eu posso ouvir os meus pares? Porque me parece que a gente perdeu isso dentro dos ambientes de trabalho. A gente não está mais conversando com os nossos pares. Nós estamos tão automatizados, e na aviação não foge esse automatismo, ele é um pouco até acentuado, porque os processos são bastante rígidos, que não dá tempo, às vezes, nem de falar bom dia, e a gente fala bom dia para quem a gente está atendendo, para o passageiro, né, recebe muito bem, e a gente não tem essa conduta de conversa, de cumprimento, de cortesia com os nossos próprios pares. Então, eu queria entender como é que, dentro de um processo de cura psicanalítico, a gente pode resgatar esse nosso poder, que é um poder, né? Poder escutar e poder falar uns com os outros. Como é que a gente pode fazer essa costura e trazer esse trabalhador para isso? Não sei se eu consegui ser clara na pergunta. Vou tentar também encaminhar uma possível resposta, né? Uma pergunta sensacional, né? Porque a impressão que dá é essa mesmo, né? Que a palavra e a conversa foi sequestrada, né? Do ambiente de trabalho. Você não pode mais conversar. Eu vou fazer uma confissão. O Luiz teve uma boa ideia. Outro dia a gente estava conversando sobre o que íamos falar aqui também. E ele lembrou desse clássico pop coreano que está na moda agora, que é o Round Six, né? O The Squid Game, né? E uma coisa que ficou para mim e para nós clara ali é o jogo competitivo, né? Em excesso, não aquela competição que gera alguma superação, sei lá. Bom, eu acho que a competição em geral já não é muito legal, mas enfim, quando você instala, o neoliberalismo instala essa competição que não leva a lugar nenhum, a não ser aquele que sabe ganhar e nunca mais aquele que sabe perder, né, a conversa deixa de existir. Isso é o que acontece. Porque se você conversa, e aí eu quero retomar o começo da sua pergunta, que era sobre empatia, né? A empatia é destruída. Ela é destruída, né, nesse ambiente excessivamente competitivo, né? Então, acho que... Bom, e aí que a gente eu pensei ali no lugar do sindicato como esse mediador de sonhos, porque talvez seja um lugar onde as pessoas possam voltar a conversar sobre aquilo que sofrem, sobre aquilo que precisam, formular novos direitos. É isso mesmo, Fernando, era sobre isso, nesse ponto que eu queria chegar, e falar com os trabalhadores que possivelmente vão assistir a posteriori, que o sindicato é um ambiente de escuta. Para o sindicato ser a voz do trabalhador, ele primeiro precisa escutar o trabalhador, ele precisa saber quais são as demandas do trabalhador. E me parece que nesse ambiente de competitividade, dentro das empresas, e onde o trabalhador passa muito tempo da sua vida, além de se perder a empatia, nós perdemos a confiabilidade no coletivo. Então, a gente acha que coletivo não funciona, que funciona só um. Um é mais fácil chegar, né? Então, um corre mais rápido. Então, nós perdemos um pouco isso. E aí, a ideia de trazer profissionais e de fazer um convênio com a Clínica Psicanalítica do Trabalho, junto do Sindicato Nacional dos Aeroviários, era exatamente trazer a importância desse resgate do trabalhador ter um ambiente de escuta em confiabilidade, né? Porque às vezes ele não tem essa confiança no sindicato para falar sobre questões muito individuais e pertinentes à sua vida interior, né? E às vezes ele só vai trazer demandas,
mas que a gente não trate o trabalhador como um objeto de pesquisa, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, trazer um tema novo e abrir uma trilha como pioneiros, mas que ele também tenha a oportunidade de ser cuidado, de ser acolhido, de ser tratado e de ser ouvido em primeira mão, que ele aprenda a falar novamente, porque nós estamos calados, né? Nós, trabalhadores, estamos calados, porque nós fomos amordaçados pelo capital e estamos engasgados, né, com tanta coisa que colocaram dentro da gente, então a gente não consegue mais nem falar sobre as nossas dores, porque a gente não quer nem ouvir as nossas próprias dores, nem com um, nem com o outro, nem com nossos pares. Então, era essa a colocação, por isso que eu fiz a colocação da pergunta. Obrigada. Perfeito, então, Patrícia, muito obrigado pela condução dos debates, sempre trazendo aqui as especificidades dos aeroviários para conseguir maximizar o debate na realidade, né? Eu acho que foram super pertinentes as colocações, as trocas que a gente teve, e certamente enriqueceu muito a nossa mesa. Posso dizer, sem medo, que a gente está fechando agora com chave de ouro mesmo. Então, obrigado, Patrícia. Agora a gente passa para o nosso último bloco, que seriam algumas considerações finais, algumas palavrinhas finais de cada pessoa, né? Para deixar aqui uma mensagem, colocar os questionamentos, bem brevemente. Então a gente vai seguir também a ordem inversa do começo da palestra. Então agora a gente vai começar com os colegas da clínica psicanalítica, algumas palavrinhas breves de cada um, e a gente vai fazendo esse caminho reverso, então. Com a palavra, vocês. Fiquem à vontade. Então, eu só queria agradecer mais uma vez o convite maravilhoso de vocês, do Pedro, da Patrícia em particular, e é isso. Eu espero que a gente se encontre um dia, e acho que vamos nos encontrar certamente, né? Então é isso. Muito obrigada. Eu também quero agradecer o encontro, agradecer principalmente a Patrícia e ao Pedro, que tornaram isso aqui possível, enfim. E dizer que muita empatia com todas as conversas aqui. Foi muito bom, aprendi algumas coisas novas. E, enfim, é bom que o debate faz a gente dimensionar mais, né, as coisas. Bom, enfim, agradeço muito. Obrigado. Com licença, Maria, faltou o microfone só. Eu queria também agradecer a você, Pedro, e a Patrícia, né, por essa oportunidade. Acho que foi um encontro muito rico, realmente, que amplia a nossa forma de entendimento, né, de pensar sobre o sofrimento do trabalhador, né, e espero que a gente tenha outras oportunidades de encontro, de troca. Obrigada, viu? Com certeza, muito obrigado, então, a Lilita, ao Fernando, a Maria de Lourdes, também ao Luiz Eduardo Thiago, da Clínica Psicanalítica do Trabalho, que estava aqui conosco, mas ele teve que sair em decorrência de um outro compromisso também. Então, é uma satisfação tê-los todas e todas aqui. Então, chegamos aqui ao final do nosso terceiro dia, da nossa terceira mesa de eventos bastante intensos, toda mesa foi uma surpresa muito boa, quando a gente vê que superam as expectativas, as trocas que a gente faz, os diálogos que a gente estabelece aqui, e esse reconhecimento que a gente tem. Cada passo que a gente anda é um passo em alguma direção, mas juntos a gente pode dar muito mais que um passo, a gente pode caminhar muito mais longe, né? Então, acredito que ao longo desses 3 dias, a gente teve trocas do campo da academia, do campo do sindical, do campo
dos profissionais, do campo das organizações não governamentais que prestam esse auxílio. Então, muitas trocas muito relevantes que têm esse ponto comum no trabalho aeroviário, na promoção da saúde e na garantia talvez não tanto na garantia, mas no pensamento crítico de como o trabalho é realizado e para onde a gente vai, qual é o futuro do trabalho, qual é o futuro da sociedade, né? Então, eu acredito que essas trocas foram todas excelentes também. E antes de encerrar, eu queria ver com a Patrícia se ela tem alguma palavra final também para esse evento. Se quiser fazer uma fala de encerramento, fique à vontade, Patrícia. Só o microfone. Para variar, né? Meu microfone sempre assim, né? Desculpa. Eu tenho sim, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui compartilhando o seu saber com nós, trabalhadores da aviação brasileira. A gente precisa de vocês mais do que nunca. A gente precisa de todo mundo que puder ajudar a transformar o que nós estamos vivenciando. O lugar onde nós estamos não está confortável e a gente não consegue sair dele sozinho. Então, eu faço um convite aqui para que a gente continue, não necessariamente na mesma forma, não necessariamente na forma de seminário, mas que a gente mantenha os nossos laços para que a gente continue trocando saber, para que a gente continue ampliando essa trilha e caminhando um pouquinho por dia, um pouquinho por hora, um pouquinho por tempo, na direção de alguma coisa que seja melhor do que nós estamos vivenciando. E que esse seminário é só uma parte de tudo que nós podemos fazer juntos, né? Enquanto sindicato, enquanto entidades não governamentais, enquanto federações internacionais, profissionais da área de saúde, sociólogos, professores, a academia em si. É muito gratificante poder ter um espaço que a academia abre para acolher e para trocar com o sindicalismo, com o trabalhador, né? Então, essa ponte ela não pode ser destruída nunca mais, ela tem que continuar existindo com todas as classes, porque é assim que a gente vai construir alguma coisa melhor. Eu sou sonhadora, eu tenho muitos sonhos, esse daqui hoje, e nesses 3 dias, foi um sonho realizado, desenhado por vocês para mim, e eu recebi como o maior presente dos últimos tempos na minha vida. Então, eu queria agradecer, em nome de todos os aeroviários, em nome do Sindicato Nacional dos Aeroviários, a disponibilidade e a generosidade de cada um de vocês. Perfeito, Patrícia. Então, aqui na qualidade de moderador, eu também vou fazer apenas um último agradecimento aqui, para a gente também não deixar nenhum colega invisibilizado, né? Agradecer aqui a nossa instituição, a Universidade Federal de Santa Catarina, aos colegas do grupo de pesquisa que prestaram aqui o apoio técnico, que ajudaram a elaborar, a garantir a realização desse evento, né? Eu não vou citá-los por nome porque às vezes arrisca de esquecer de alguém, mas tenham certeza que os membros do grupo de pesquisa em meio ambiente, trabalho e sustentabilidade trabalharam em grupo, fizeram essa rede e aceitaram o desafio de realizar esse seminário, uma experiência nova para a gente também. Agradecer também a nossa líder do grupo de pesquisa, né, professora Norma Sueli Padilha, que esteve aqui conosco nas aberturas dos eventos, que está aqui conosco no YouTube também. E agora eu acho que eu posso encerrar aqui a nossa terceira mesa do nosso evento, a mesa Violências e Assédios no Trabalho, Atualidade e Perspectivas Nacionais, e com isso encerrar o nosso Seminário Internacional de Saúde Mental e Riscos Psicossociais do Trabalhador do Transporte, com ênfase na aviação, promovido pelo Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, e pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários, o SNA. Então, agradeço muito a quem segurou aqui a audiência até esse momento, aos colegas que estão vendo em outro momento também, vai ficar disponibilizado no YouTube, e seguimos dialogando.
Muito obrigado e boa noite.